Em 1983, 6 anos antes de eu nascer, uma única palavra salvou o mundo da Terceira Guerra Mundial. E essa palavra foi Niet, que significa não em russo. Numa noite de março, Petrov estava em sua sala de comando e, de repente, ele vê no seu radar 5 mísseis transcontinentais indo em direção à Rússia. E ele percebe que são 5 mísseis americanos. Ele olha aquilo alarmado, porque ele é a principal pessoa responsável daquele turno. Ele é a pessoa responsável por tomar a decisão, se ele aborta, se ele manda mísseis, o que ele faz. Toda equipe que está em volta olha para ele e fala: você não vai simplesmente enviar os mísseis e mandar em direção aos Estados Unidos? Que estão mandando 5 mísseis em nossa direção? Ele fala: calma. Ele respira, ele sente que tem algo errado, mas ele não consegue rapidamente entender o que é. E a equipe pressionando para ele tomar uma decisão e simplesmente mandar rapidamente mísseis em direção aos Estados Unidos, que estão atacando a Rússia. Ele lembra que alguns dias antes, a Rússia atacou um avião por engano, derrubando e matando mais de 200 pessoas. Ele pensa, ele respira e lembra. Nós estamos falando que tudo isso está passando em segundos, minutos. Os mísseis, 5 mísseis, estão indo em direção à Rússia. Milhões de pessoas vão morrer. E ele olha, faltando 2 minutos para os mísseis atingirem a Rússia. Ele fala: não, niet. Não apertem nada. E a equipe entra em pânico, gritando com ele, correndo de um lado para outro, falando: você tá maluco? Os Estados Unidos vai acabar conosco. 2 minutos depois, absolutamente nada acontece na Rússia. Nada. 2 bilhões de pessoas foram poupadas da Terceira Guerra Mundial. Era estimativa do que aconteceria se a Rússia tivesse mandado outros mísseis para os Estados Unidos. É o que aconteceria naquele momento. A Terceira Guerra Mundial. Niet. Não. Foi a palavra que definiu o rumo do mundo numa noite de 1983. Nós não somos Petrov e temos que tomar decisões tão alarmantes e tão perigosas na nossa vida. Só que, desde pequeno, nós não somos estimulados a pensar, a tomar decisões. Na verdade, não sei como foi a sua infância. Só que existe a grande chance de você, na sua infância, não ter sido estimulado a pedir coisas, a se posicionar. Talvez você tenha até tomado bronca dos seus pais porque você falava muito, e certas vezes você não deveria pedir nada para as pessoas. Principalmente, talvez se você tivesse aqueles tios que chegam e falam para você o que você quer de presente. E seus pais talvez virassem e falassem: ele não quer nada, não tem que pedir nada. Nós não somos estimulados a pedir, nós não somos estimulados a nos posicionar, nós não somos estimulados muitas vezes até a pensar. Essa é a grande verdade da vida, só que para agravar a situação, nós somos criados pensando em evolução da espécie, para economizar energia. E quantas vezes eu consigo perceber parte da minha mente querendo que meu marido tome certas decisões até mesmo de onde nós vamos jantar hoje. Eu consigo perceber uma parte da minha mente e eu não sei se você consegue ter essa percepção de cara. Decide, por favor, a gente faz aquilo. Decide para economizar energia. Porque cansa. Tomar decisão cansa. Vamos ser sinceros. Aqui estamos entre amigos. Cansa tomar decisão, porque você está o dia inteiro tomando decisão. Eu aperto esse botão ou aquele botão. Eu faço isso ou eu faço aquilo. Eu falo isso desse jeito ou daquele jeito. Será que eu mando o post assim? Assim eu mando o post às 9, às 3, às 4, às 5. Não sei. Quantas milhares de decisões você toma todos os dias? Talvez você pense, inclusive, que decisão é uma coisa mais palpável. Por exemplo, se eu mando este post às 9, às 3, às 9, às 4, às 5. Só que decisões é se eu vou agora subir o braço, a mão ou não. Se eu vou fazer essa pausa estratégica ou não.
Nós estamos tomando milhares de decisões a cada milésimo de segundo. Nosso cérebro está tomando certas decisões. Então, quando a gente consegue perceber isso, a gente entende uma coisa. Tomar decisão é cansativo e a gente quer evitar. Só que a parte interessante é que quanto menos decisões nós tomamos, mais inseguros nós nos tornamos, mais destreinados de tomar decisões nós ficamos. E o pior é que muitas vezes a gente acredita que se eu parar de tomar decisão, vou estar acumulando energia para a hora que eu precisar tomar uma decisão. Você já viu alguém acumular inglês, por exemplo? Eu, durante a pandemia, a última vez que eu falei inglês com alguém foi lá pelo começo de 2020, no aeroporto, voltando de uma viagem. Depois, eu fui voltar a falar inglês novamente em 2023, quando eu fui para os Estados Unidos, e misteriosamente eu não tinha acumulado inglês. Parece aquele carro pegando a álcool, meio que indo no tranco, até o momento que ele liga. Tomar decisão é parecido com isso, porque se eu economizar decisão, eu não me torno melhor na hora que eu preciso tomar uma decisão. Na verdade, ao contrário, eu fico cada vez mais inseguro de tomar uma decisão. Já parou para refletir sobre isso? A gente acredita realmente que isso vai acontecer. Em maio do ano passado, nós fomos para a Europa comemorar meu aniversário. E nesse caso, meu marido foi o responsável por escolher o hotel 5 estrelas pra gente, a suíte, etc. E aí ele escolheu uma suíte linda, um site muito bonito, cheio de glamour. E ele pensou, lindíssima ao nível da minha linda esposa, que ela merece do bom e do melhor, já que eu posso dar isso para ela hoje. Mas eu lembro que quando chegamos no hotel, fomos até o quarto. Um hotel de requinte, a pessoa levou as malas, apresentou o quarto e perguntou se estava tudo do jeito que nós gostaríamos. E nós dois falamos que sim. Eu estava com uma cara de feliz, com certeza. Eu estava muito feliz naquele momento. Só que ele entrou no quarto e alguma coisa mexeu com ele. Eu lembro que ele sentou numa cadeira e eu estava olhando o quarto, admirando a paisagem. E ele falou, amor, eu preciso descer fazer uma coisa. Ele abriu o note e desceu com ele até a recepção. Depois ele me contou que abriu o note, mostrou as fotos do hotel e falou, então, é que quando eu aluguei este quarto, eu esperava algo deste nível. Nós temos aqui uma linda vista, nós temos um quarto maior, mais bem montado. E o quarto que a gente pegou é muito simples. A moça da recepção respondeu, mas é da mesma categoria, amor. E ele falou, eu entendo que é da mesma categoria, só que existe uma diferença grande entre este quarto e aquele quarto que estamos falando. Metade do glamour, metade dos detalhes, e eu não paguei por isso. Para ficar nesse quarto que parece um quarto de um hotel 3 estrelas. E aí ela começou. Certeza que ela estava fingindo, sabe? Igual nos filmes que a pessoa tá teclando qualquer coisa. Eu deveria estar pensando, cara chato. E aí 3 minutos depois ela olha e fala com ele. Consegui outro quarto, nós vamos realocá-los. Entramos no novo quarto. E Deus, sorriso, o brilho no olhar, e ele olhou e falou, valeu descer lá. Ele não gosta de confronto, e eu acredito que ninguém goste. Acorde tipo, nossa, que vontade de um confronto hoje. Mas ele detesta confronto. Só que naquele momento ele teve que decidir uma coisa. Minha esposa merece mais. Eu tinha que descer e tomar essa decisão de mostrar que eu não era aquilo que eu tinha pago. Não era meu. Meu dinheiro vale. Ele tinha uma expectativa. Eu estava feliz. Eu nem sabia quais eram os outros. Só que não era aquilo que ele pagou. Então, a partir do momento que a gente começa a decidir as coisas, nós começamos a engrandecer a nossa própria vida. As coisas começam a acontecer de verdade na nossa vida, quando a gente começa a tomar decisões. Quantas vezes a gente vai para a praia, por exemplo, e nossos familiares querem ter vários dias saindo, comendo fora, e a gente fala não. Nós comemos apenas nos sábados. Nos outros dias a gente leva a nossa marmita. E sabe por que a gente faz isso? Para ser sincero, se a gente saísse da dieta mais um dia, não ia afetar nosso corpo. Só que eu sei como eu durmo. Eu sei como fica meu emocional.
Eu sei quantas coisas acontecem quando eu como mal. Eu sei meus pensamentos, sabe? Mais um dia comendo besteira. Eu decido não sair da dieta. Nos outros dias, eu não tenho problema de sair 2 ou 3 dias da dieta, quando necessário, por exemplo, numa viagem que a gente tem que fazer. A gente fica o dia inteiro dentro de um aeroporto, come em aeroporto, coisas assim. Eu não tenho problema de abrir exceções. Só que é realmente aquele momento que, ok, este é o momento da exceção. Este é o momento para nós de decidir que a gente está bem conosco. E quando a gente começa a ficar bem conosco, se paramos de tomar decisões, começamos a não compreender direito o que está acontecendo. Porque a gente simplesmente vai parando de tomar decisões. Por nós, aos poucos, a gente não sabe mais o que a gente gosta, o que a gente quer. É duro para a gente tomar uma decisão, principalmente porque a gente acha, muitas vezes, que está ferindo o outro. Só que a gente não percebe que, na verdade, a gente está se ferindo. E o que acontece é que aos poucos nós vamos nos tornando pessoas mais inseguras. Nós vamos fracassando na nossa própria vida, porque a gente não sabe o que decidir. E o pior de tudo é que a gente vai empurrando as decisões, porque a gente acredita que quanto mais a gente demorar para decidir, mais a gente vai ter clareza na decisão. Só que, como vocês sabem, eu sou a louca das pesquisas. E pesquisas recentes mostram, e é verdade, que demorar mais para tomar uma decisão não faz com que você tome uma decisão melhor. Na verdade, dá na mesma. Se você demorar 6 meses para tomar uma decisão, daria na mesma se você tivesse tomado em 2 segundos. Você não aprende mais pensando sobre. Você não é um ser lógico, que realmente consegue pegar todas as informações que você tem e fazer uma somatória, como um computador, e realmente chegar numa decisão melhor. Você é um ser emocional. Parte das suas decisões são realmente emocionais. E por mais que você diga que você é uma pessoa super racional, você não é. Então, assim, tem muitas e muitas camadas emocionais por cima da decisão que você está tomando. E essa é a grande questão. Você demorar 2 semanas para tomar uma decisão não vai fazer com que você tome uma decisão melhor e nem que ela seja mais fácil. Na verdade, você se engana fazendo isso. Então, quando a gente começa a simplesmente decidir mais, a gente está puxando a responsabilidade para nós. E é por isso que a gente não decide por quê. E se eu falar que para todos nós irmos naquele restaurante sábado e o restaurante for ruim? E se eu falar para os meus amigos comprarem este curso, por exemplo, e ele for ruim? Já parou para pensar? Por isso que muitas vezes a gente deixa que os outros decidam por nós, porque é uma terceirização de responsabilidade. Só que também de resultados. E se você está aqui, é porque você busca resultados. Você busca ser um ser humano melhor, ter mais dinheiro, ter mais clareza mental, entre tantas outras coisas. Só que se você está terceirizando o seu sucesso para outra pessoa, cara, e aí? Recentemente, entrei numa nova fase da minha carreira e queria contratar um mentor. Mas um dia acordei e falei, não, eu não posso. Eu sei o que está acontecendo. Eu quero terceirizar a responsabilidade do meu sucesso. É muito cômodo ir e perguntar, dizer, e aí, me conta o que eu tenho que fazer. Mas eu já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer. Eu vou tomar as decisões, eu vou errar e eu vou acertar muito. Por mais que a gente insista que não é só fazer umas perguntas. A todo momento, nós temos uma nova fase. Todos nós. A gente quer chegar numa nova fase. E aí nós temos outros desafios, novos desafios, que a gente tem medo de enfrentar. Porque, pensa, a vida é uma coisa muito louca. Quando você chega num nível, o jogo não termina. Sempre tem a próxima fase. A próxima fase de qualquer coisa. Você chegou aqui no corpo legal e agora você só tem que manter? Não, você tem que ir para a próxima fase do corpo. Você chegou até aqui nas finanças e aí é só manter? Não, você sempre vai querer se desafiar mais. É um jogo infinito, é um jogo que nunca termina, é um jogo infinito, como diria o Simon Sainz. A grande questão é,
Quanto mais a gente tomar decisões no dia a dia e muitas vezes treinar tomar decisões mais rápidas por um simples motivo. E esse simples motivo é basicamente a gente treinar o nosso corpo para tomar decisões rápidas. Quanto mais a gente deixa de fazer isso, pior fica. Enquanto parte do nosso corpo está ligado diretamente com o nosso intestino, o nosso cérebro, na tomada de decisões. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai ter que tomar uma certa decisão, não sei se vocês já sentiram isso aí no seu corpo, seu estômago fica remexendo o seu intestino. Vocês já sentiram? Eu sinto sempre. Tem uma conexão muito clara entre mente, corpo e principalmente a parte mais baixa, a parte da barriga. E aqui não estamos falando absolutamente nada ligado à energia, questão quântica. Não. Nós estamos falando de cientistas detectando aos poucos, claro que hoje ainda é muito cedo, talvez daqui 20 anos os estudos estejam tão avançados que a gente já consegue enxergar nossa decisão baseada num raio-x. Vou dar um exemplo idiota. Um raio-x, imagina um raio-x. Talvez não porque ele não é tão preciso, mas imagine já com medições no estômago. A gente consegue perceber como a gente está tomando decisões, se a gente está certo ou não, baseado nisso. Então a gente começa a simplesmente não ouvir nosso corpo. A gente começa a terceirizar as nossas decisões para outra pessoa. E até pior, você sabe do que eu estou falando. A gente começa a terceirizar responsabilidade para a pessoa da caixinha, para o chat GPT, entre outros. Nós vamos empurrecendo e ficando mais inseguros. Eu me pergunto, já começando a querer dar aquela ida no chat, para tipo, preciso fazer tal coisa, já me ajude, e eu vou começando a ficar destreinado. E eu preciso lembrar, ei, para de roubar no jogo. É como um aluno que começou a aprender alguma coisa e já está usando o chat para aprender rápido. A verdade é, ele não está aprendendo. Aquilo, a pouco a gente vai realmente consultar o chat sobre se eu devo terminar um relacionamento ou não, se eu devo ter um filho ou não, se eu devo crer em Deus ou não. E é isso que está acontecendo conosco. A gente simplesmente vai terceirizando toda a nossa vida. Só que como a gente começa a tomar decisões para ter uma vida de sucesso, alinhada com os nossos verdadeiros termos, porque eu não quero que você que está me assistindo decida se eu vou mudar de país ou não, se eu vou comer ou não, se eu vou operar ou não. Eu tenho que saber. Tem que ser alinhado com os meus valores, com a minha verdade. É a primeira coisa que você precisa começar a fazer. Seja a primeira pessoa a falar. Eu vou te explicar o porquê. Quando outra pessoa começa a falar, pensa numa reunião. De certa forma, ela já viciou a nossa decisão. Vamos pensar em restaurante, porque eu gosto de restaurante. É uma coisa que funciona para todo mundo. A primeira pessoa fala, eu quero pizza. A segunda, eu quero pizza. Também quero pizza, então também quero pizza. Você percebe que quando solta essa frase, é tipo, já virou o efeito manada. Eu não quero pensar. Um trouxa que pediu antes de mim, vamos na pizza. Eu tinha jurado que iria ficar dentro da dieta. Sabe o que você faz? Levanta a mão e pede logo o que você quer. Gente, qual filme nós vamos assistir? Levanta a mão. Minha sugestão é o Wonka. Pô, mas eu não gosto de Wonka. Eu também. Tudo bem. Vocês perguntaram o que a gente poderia assistir. Eu sugeri o Wonka. Então, é quando a gente pensa nisso. O ato simples de eu quero falar primeiro, eu quero pedir primeiro, faz com que você preste atenção, que você tenha mais clareza e verdade na sua decisão. Porque depois de ouvir todo mundo falando, é fácil pedir pizza. Claro, todo mundo já falou. Quantas pessoas eu já saí que estão na mesa com a gente e elas ficam esperando os outros pedirem, para elas saberem o que elas vão pedir. Você não sabe nem o que você gosta. Eu gosto muito de conversar com psicólogos, porque os psicólogos eles falam que a maioria dos clientes não sabem mais a comida que eles gostam. É tipo lugar para morar que gosta, tipo de lugar para viajar que gosta, tipo de músico, tipo de leitura que gosta. Isso é assustador, o número de coisas que as pessoas não sabem sobre elas, coisas básicas. E eu não estou falando de conhecimento psicológico profundo,
da sua. Não, eu tô falando se você gosta de bossa nova, ou se você gosta de metal, ou se você gosta de pagode, uma música clássica, um pop. Se você prefere um filme romântico ou um filme de ação. Se você prefere morar na praia ou morar no interior. Se você prefere ir viajar ou ficar tranquilo na sua casa. Nós estamos falando que as pessoas não param um minuto para ouvir se eu prefiro isso. A galera vai pra praia, inclusive, eu vou virar e vou falar, a gente não vai pra praia porque eu não gosto de praia. Ah, mas os amigos. Gente, na próxima viagem eu vou com vocês. Eu prefiro ficar em casa. Quantas vezes a gente já falou para amigos, por exemplo, de barzinho. Eu odeio barzinho com todas as minhas forças. É um lugar que você não consegue conversar direito, você não come bem, é uma barulheira, as pessoas sentam em volta de uma mesa, você não consegue conversar direito com as pessoas. Eu não sei por que barzinhos existem. Desculpa, é só um momento sincero. Eu não sei para que serve barzinho. Então, se alguém me chama, vamos nos barzinhos? Nem que você me mate. Não, eu não vou. E eu tô falando sério. Eu odeio a experiência. Mas, obviamente, se é uma pessoa que eu gosto muito e ela tá indo embora do Brasil e é o último dia que eu vou ver ela, alguma coisa vai acontecer, eu abro uma exceção. Só que, normalmente, eu não vou em barzinhos. Quer vir na minha casa, eu cozinho pra você. Vamos num restaurante, vamos num lugar mais silencioso, de gente normal. Vamos. Só que esse é o ponto que você vira e fala: gente, eu não vou. Eu vou ficar, eu vou dormir. Eu estou cansado este final de semana. Porque quando você é adolescente, seus 20, 25 anos, você quer agradar aos outros. Você tem aquela necessidade excessiva de estar em todo lugar. Porque você não quer perder. Só que na verdade é que você está assistindo você. Eu sei que você não tem mais 20 anos. Eu conheço o meu público. Só que você insiste que se você precisa ir no Natal porque a família vai e você vai se sentir mal se você não for, você precisa ir no barzinho para agradar os outros, você está se desagradando. Então, o primeiro ponto é: começa a se posicionar, a falar antes de todo mundo. Não deixe que as pessoas afetem a sua decisão. Em segundo lugar, é mais ou menos junto com o primeiro, que é: saiba o que você gosta, o que você acredita, o que você quer para a sua vida. E deixe muito claro para as pessoas. Eu falo que eu acho lindo a relação de pessoas com Deus. Eu falo que eu estou na minha descoberta ainda. Só que a pessoa que realmente acredita em Deus, ela não se importa em falar dele na frente dos outros, de falar sobre a fé na frente dos outros. E eu acho lindo, neste caso, é muito gritante. Não tem meio termo. Ela não esconde que ela acredita. Eu acredito e ponto. Ela é decidida, ela enfrenta quando necessário, ela traz a verdade dela, é a decisão dela. Eu conheço pessoas que, por exemplo, a gente está falando de academia, pessoas que comem, levam a sua marmita, é uma pessoa bem definida que é: eu vou comer isso, não, eu não vou fazer isso. Eu acho incrível que são pessoas bem definidas, que têm um propósito, que têm uma missão com elas mesmas, e elas meio que não se importam. E é esse grande ponto que a gente está trazendo aqui. Porque quando você está nessa fase, ainda que você se importa demais com os outros, você se torna inseguro. Você faz com que a sua vida fracasse. E é exatamente isso que acontece. Quando você traz essa força, sabe o que acontece? Por último, quando você está no seu Instagram, quando você está no seu negócio, no seu empreendimento, você tem força para falar o que você acredita, o que você faz, o que você não faz. Eu falo que eu odeio lançamento. Cara, eu odeio. Eu não quero pessoas nota 6 me chamando, pessoas que fazem perguntas estúpidas por preguiça, pessoas que não querem fazer o mínimo. Eu não quero contato com pessoas assim. Porque sem querer isso forma um ambiente... ele abaixa a barra do ambiente. Quando você cria esse tipo de coisa, o que acontece é: você começa a levantar a barra do seu Instagram. As pessoas começam a chegar e elas se sentem num lugar, por exemplo, que é um lugar que tem identidade, que tem vida. E este é o grande ponto. E talvez seja o salto que muitos de vocês precisam. Mas se eu trouxer o que eu acredito, se eu mostrar para as pessoas, eu vou afastar umas
só que vai trazer as pessoas certas. Elas vão sentir confiança em você e você vai sentir confiança em você, porque você sabe. E você sabe tomar a melhor decisão na hora que precisa. Então, tomar decisão, aprender a tomar decisão e tomar boas decisões é um hábito diário que precisa ser cultivado para a gente conseguir simplesmente se tornar cada vez melhor para nós mesmos, em primeiro lugar, porque ninguém quer andar do lado de uma pessoa que não sabe tomar decisões. Se você é mãe ou pai, esse é o papel, treinar seus filhos para eles se sentirem seguros no mundo. Por exemplo, para os seus filhos olharem, aprenderem a decidir. Você, filho, gosta de ler? Qual livro que você gosta de ler? Qual filme, filho? Filho, você vai escolher hoje o que você quer comer. Qual o sabor do que você quer comer? Começa a treinar as pessoas à sua volta para decidirem mais. Começa a trocar o que pode ser. A gente dá risada um do outro. A gente ainda tem esse hábito, né? Do amor, você quer um chá? Ah, pode ser. Pode ser. O que é que pode ser, né? Você quer ou você não quer? Pode ser, não existe nesse caso. Pode ser, eu quero. Agora há pouco, meu marido perguntou: amor, quer chá? E eu gritei de volta: pode ser. E eu comecei a rir. Falei: sim, amor, eu quero sim. E aí ele começou a rir de volta na cozinha. Pode ser. Você quer ir ou você não quer ir sábado? Ah, pode ser que sim. O que significa isso? Para refletir. Analisa. Eu te pergunto. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Responde para você em casa, que nem um doido. E aí, vamos numa festa sábado? E você responde: pode ser. Ouve e me fala o que significa essas palavras. O que significa? Me manda aqui no chat, me responde para você o que significa pode ser. O que é e o que não é. É um tanto faz. Imagina eu quero ficar muito claro, para vocês tirarem isso do vocabulário de vocês. Essas são palavras fracas de decisão. Você chega para um médico e pergunta: você vai fazer a cirurgia? Será que vai ficar boa? Será que vai dar certo? E ele te responde: ah, pode ser. Cirurgia numa pessoa que você mais ama. E o médico responde: pode ser. Tá vendo? O poder da palavra? Sabe quando a gente chega, a gente tá ouvindo alguém falar e a gente não confia? São palavras invisíveis. São aqueles detalhes que conscientemente a gente não pega. Claro que se a gente for treinado, a gente pega, mas só inconscientemente. É você perguntar pro médico se vai dar certo a cirurgia e ele falar: ah, pode ser. Aí você vai pensar: ah, eu não confiei tanto nele assim, eu não sei porquê. Eu vou pegar uma opinião de um outro médico. Então, use palavras fortes, sim, não. Tire o máximo possível. Ah, o porquê eu não posso. Para de prestar atenção, não posso. Ele tem uma terceirização ainda. Putz, no sábado, lá no workshop, putz, eu não posso. Aqui minha esposa... Terceirização. Eu não tô falando pra vocês saírem daqui estúpidos. Vamos no workshop? Não, não quero. Ou vamos num restaurante? Ah, não quero. Ah, pelo amor de Deus, não quero. Isso é o que eu falei da marmita. As pessoas vão pedir aqui comida e tal, e eu não quero. Obrigada, eu trouxe a minha. Ah, eu não posso. É porque o médico fala: meu, você não é mais criança, né? Tira o médico. Tira esse não posso porque para de terceirizar. A gente não percebe. É um vício. A terceirização é um vício de não querer entrar na fase adulta, que todos nós temos. Gente, é mais fácil terceirizar para os outros. Então não posso. Ah, pode ser. Você decide. Esse tipo de coisa. Tira ou você decide. Uma vez ou outra. Se você quer fazer médico, uma pessoa que você ama, tudo bem. Só que começa a prestar atenção se você não está fazendo isso no piloto automático. E até mesmo se a pessoa que você ama não está fazendo isso no piloto automático. Porque às vezes a pessoa que você mais ama está perdendo a identidade. Está perdendo esse fator de decisão, de se conhecer. E sutilmente, não precisa sair, pelo amor de Deus, evangelizar pessoas depois dessa aula, começar a puxar ela para discutir. Né? Esses dias eu perguntei porque nós sempre saímos aos sábados e aos domingos, pra tomar um sol, pra ir em algum lugar. E aí eu perguntei: amor, você quer realmente ir hoje? E ele me olhou e falou: não, eu não quero hoje. Eu quero ficar, eu tô em casa.
quase que ele saiu no piloto automático. Eu não quero sair hoje. Eu não quero beber hoje. Se posicione. Você está sendo leal a você. E sabe o que acontece? Você sabe que quando você está dizendo um sim, aos poucos você vai sentindo mais confiança em você. Eu sei que esse sim é verdadeiro. Eu sei que esse não é verdadeiro. E as pessoas à sua volta confiam mais em você. E aos poucos o que acontece é, você começa a mudar essa linguagem de insegurança, do fracasso. E você começa a simplesmente ser mais assertivo. E você vai descobrir que, às vezes, que você tomar uma decisão e errar, o mundo não vai acabar. Você não são 5 mísseis indo na sua direção para você tomar uma grande decisão. A maioria das nossas decisões, elas não são tão gigantescas assim. Pouquíssimas vezes a gente tem uma decisão muito crucial. E, sinceramente, quantas vezes a gente vai ter que talvez escolher se a gente desliga o aparelho ou não de alguém? Se a gente aperta um botão para soltar 5 mísseis ou coisas desse tipo. A gente tem que tomar muitas decisões, mas a maioria delas não vai acabar com a nossa vida. Elas são muito menos piores do que a gente imagina na nossa cabeça. E a grande catástrofe de tudo, se eu mandar este post, meu Deus, o Brasil vai parar, eu vou ser cancelada nessa cidade. Não vai. Você não é tão importante assim. Então, treine tomar decisões, melhores decisões. Caso contrário, você vai ser só mais uma pessoa dizendo, pode ser qualquer coisa, tanto faz. E ninguém quer ficar perto de pessoas assim. Quando você faz isso, você está terceirizando o sucesso da sua vida. Você está terceirizando a sua identidade, o seu bem-estar, a sua verdade. Então, que a partir de hoje, você tenha coragem de dizer mais sim e mais não para você. Tome decisões para ter uma vida grandiosa. Se isso faz sentido para você, siga meu canal e aguarde os próximos vídeos.